novo. Meus amados, olha aqui, um novo estudo publicado recentemente aponta que mais de 90 mil idosos morreram por desnutrição no Brasil entre 2000 e 2001. E para falar mais sobre esse assunto, né, e conversar agora com a gente, eu vou falar com a geriatra, a doutora Márcia Umbelino, a qual eu vou ter o prazer, né, de poder entrevistá-la. Doutora, bom dia! Bom dia, é um prazer sempre participar do programa com você. Opa, o Boa prazer. sexta a todos. Opa, obrigado, o prazer é todo nosso, em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutora, para começar aqui o nosso Relógio Entrevista, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, por que os idosos sofrem mais com a desnutrição? Olha, eu entendo que são vários fatores, né? A gente pensa em desnutrição daqueles magrinhos, né, da África, e a gente pode ser desnutridos, obesos, né? Então, o que é desnutrição? É a falta de nutrientes. Sim. Então, o idoso, por exemplo, se ele ingere medicamentos para o estômago por muito tempo, ele vai ter déficit na absorção de B12. Né? Alguns pacientes ingerem menos proteína, né? Porque fica mais difícil de digestão para o idoso, então ele começa a não querer mais ingerir tanta proteína, que é uma coisa importante para você ter massa muscular, né? A dificuldade na absorção como um todo, porque a parte do aparelho digestivo tem sempre algum problema, ou já envelheceu mesmo, a absorção já é menor, então é um déficit nutricional, né? Que pode ser na baixa alimentação, na alteração da alimentação, né? Por exemplo, a gente tem crianças obesas que são desnutridas, elas só ingerem carboidratos, massa, né? E frutas, verduras, legumes não. Então a ingestão de vitamina, mineral e aminoácido reduz muitíssimo. Ou tem quase nada, né? Sim, é verdade. Agora, doutora, quais são os sinais, né, de princípio de desnutrição? O paciente precisa necessariamente ser magro para poder apresentar o problema ou não? Olha, a gente pode identificar a desnutrição por alguns fatores. Por exemplo, o paciente começa a apresentar múltiplas fraturas. Sim. Ele pode estar com déficit de cálcio e apresentar múltiplas fraturas, ou de B1, de B2, de D, né? Um paciente que perdeu 5% do peso corporal dele em um ano, mesmo mantendo uma dieta boa, alimentar. Então, isso são sintomas que podem pensar que o paciente muito pálido, né? Um paciente que está muito fadigado, pode dizer deficiência de ferro, isso está bastante comum nos dias de hoje. Né? Um paciente mais anêmico, um paciente desnutrido. Então é importante que a gente diga que os magros e fora do peso. Site no radiorelógio.com.br e também você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Relógio, se você ainda não tem, baixe agora. Estou tendo o prazer de falar novamente com a doutora geriatra, a doutora Márcia Umbelino, sobre a desnutrição sobre os nossos idosos. Agora, doutora, além da morte, a desnutrição tem outros riscos para os idosos? Se sim, quais são? Sim, o paciente desnutrido por déficit de proteína, né, perdeu massa muscular, ele pode ter múltiplas quedas, né? Sim. E uma queda no idoso é um complicado, né? O paciente cai, bate com a cabeça, faz o traumatismo craniano, sangra, faz uma hemorragia intracraniana. Então são coisas que são complexas, né, que a gente tem que ir para um CTI e o paciente, porque ele estava desnutrido, então ele não tem equilíbrio, né? Tem uma tendência a uma hora queda. E doutora, como podemos saber se o idoso está se alimentando bem, o ideal para uma pessoa idosa, e quais são os princípios, aliás, os principais erros de alimentação do idoso? Eu acho que o principal erro é que as pessoas falam com maior orgulho que elas não jantam, elas lancham. E para mim isso é um desastre, porque o paciente vai comer pão, normalmente o idoso vai tomar café com leite, pão com manteiga. No entanto, ele deveria ter um lanche de verdura, de frutas, de sobremesas que contenham fibra, né, uma gelatina, e ele vai abrir mão para comer o pão. E aí na hora da noite que ele poderia jantar coisas leves, uma sopa, um caldo, né, um purê de batata baroa, um purê de batata doce, que não faz pico glicêmico, ele não faz isso, ele toma café com leite, pão com manteiga. Aliás, tem muitos idosos, se deixar, ele passa o dia inteiro só comendo isso. Então, às vezes, a gente lança mão de suplementos alimentares que tem sem sabor, com sabor. Isso ajuda também para o idoso. Às vezes, você na hora de uma refeição, vê que café da manhã, ingere esses suplementos. Suplementos que vendem na farmácia, não necessariamente tem que ter o whey protein, não. O whey protein é uma boa, com critério, é uma boa creatina também. Agora, a senhora falou sobre os alimentos, né, para os nossos idosos.
A gente vai encerrar aqui, doutora, essa quinta pergunta, até já pegando carona sobre o que a senhora falou, né, para poder fechar, o que pode ser feito então para poder evitar a desnutrição dos idosos? Olha, dosar num exame de rotina, mas eu te diria o seguinte, um paciente que toma remédio de gestão há muito tempo, ele tem que fazer suplementação de B12. Olha, a B12 e D, se a gente só fizesse isso, ela já resolveria muitos problemas. Ela melhora a neuropatia, ela melhora a fadiga, recuperação muscular, memória, processo depressivo sem jogar uma B12 lá para 900, 1.200, não trata de depressão. A vitamina D também para doença autoimune, para doença de pele, ganho de massa muscular, para visão, para o urso. Então, assim, a reposição dessas vitaminas eu acho fundamental, dosar. Olhar se o paciente toma diurético, repor magnésio, cálcio, dependendo da medicação, né? Analisar isso. Ele tem uma relação fixa boa entre cálcio e magnésio, então ficar ingerindo magnésio, só que escutou isso na internet, sem critério também não serve, vai causar problema. Vou puxar cálcio de outros lugares que não são bem-vindos. Então, assim, tudo que tem que fazer de suplementação tem que ser com acompanhamento médico. Tá certo. E é bom lembrar as pessoas que cuidam, né, sempre dos nossos idosos, né, as cuidadoras, né, em especiais, as enfermeiras e tal, sempre é bom ter essa ressalva da senhora para poder, né, ter aquele cuidado bem carinhoso com os nossos idosos, porque eles merecem muito o nosso carinho e o nosso respeito e aquele cuidado alimentar, né, doutora? Não tem? Hábitos alimentares saudáveis e manter um prato bastante colorido, com fibra, com legumes, com verduras, com frutos. Isso já é muito bom. Mudança de cardápio, né? Porque depois... A turma aqui me pega de surpresa, que às vezes eu evito o pão de comer de manhã. É difícil você deixar de comer um pãozinho de manhã. Aí quando eu como a banana, né? Junto com os ingredientes ali, nada de açúcar e tal, eles me encarnam. Pô, você fica comendo banana todo dia, tal, não sei o quê. Mas faz bem pra saúde já, né? Pensando lá na frente, né, doutor? Um ovo cozido também é proteína, tem um colesterol bom. Sim, é verdade. Com certeza. Ok, gente, olha, só para lembrar que eu tive o prazer de falar com a doutora Márcia Umbelino, que tem a especialidade na parte de geriatria, e ela que sempre nos dá essa oportunidade de poder entrevistá-la. Doutora, suas considerações finais, as pessoas podem entrar em contato com a senhora para poder tirar alguma dúvida? Lá no Instagram, @DRA Márcia Umbelino, a gente responde sim. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que a educação nutricional tem que ser feita dentro da escola. Né? E a gente pensar que como o idoso é um experimentatário, que ele está lá no outro sistema da criança, e a gente pensa sempre na alimentação saudável para a criança, mas não pensa no idoso. Então a gente tem que pensar na alimentação saudável para o idoso, saber que tem suplementações hoje muito boas, acompanhamento de nutricionista, próprio, pensando que a desnutrição pode dar em qualquer pessoa, né, que tem uma peso considerável ou que não tem uma boa alimentação. Com certeza. Agora, doutora, para poder achar a senhora no Instagram, como é que eu faço? É doutora Márcia Umbelino? @DRA Márcia Umbelino. Tá bom. @DRA Márcia Umbelino. Lembrando aos nossos ouvintes aqui. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Espero poder falar com a senhora novamente. Eu também. Boa sexta-feira para todos. Tchau. Tá bom, fica com Deus. Bom fim de semana, hein? Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.